Olá, eu sou a Ju. Você está querendo começar com programação e não sabe por onde? Então esse vídeo é para você. Primeiramente, vamos definir algumas coisas. A principal cérebro do computador é a CPU, que significa Central Processing Unit. É o que a gente chama de processador mais comumente. É onde todas as operações são calculadas. Esse processador, ele sabe falar uma linguagem de máquina, que no final das contas, hoje em dia a gente usa o sistema binário, ele sabe calcular zeros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, para nós humanos, é muito difícil conversar com essa máquina nessa linguagem. E é por isso que foram criadas linguagens de programação que facilitam essa comunicação entre nós humanos e as máquinas. Então, uma linguagem nada mais é do que uma série de definições, que a gente chama de sintaxe. É a forma como você escreve os passos que você quer passar para o computador, para que ele execute para você. E ela tem um conjunto de regras, é como se fosse inglês, português, alemão. E aí existe uma outra peça central de toda essa comunicação, que é o compilador. O compilador, ele sabe entender a linguagem de programação que a gente escreve e transformar em linguagem de máquina. Para isso que serve o compilador. E aí existem diversas linguagens, né? Cada vez a evolução vai fazendo com que a linguagem seja mais fácil de se construir, mais fácil de se entender, né? Para nós humanos. E então, por isso, novas linguagens estão sempre sendo criadas no mercado, sempre tentando resolver alguma deficiência de alguma linguagem ou resolvendo algum problema específico que outras linguagens tinham uma certa dificuldade para escrever aquela solução, né? Então, como é que tudo isso funciona, né? Vocês já ouviram falar de algoritmo? O algoritmo, a gente faz algoritmos, executa algoritmos todos os dias da nossa vida e a gente nem se dá conta disso. O algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos, e essa sequência de passos a gente instrui o computador do que a gente quer que ele faça e ele executa a sequência de passos e nos dá o resultado. Legal, então vamos pensar num algoritmo nosso do dia a dia. Imagina que você quer encontrar a sua mãe na frente de uma estação de metrô, que fica próxima à casa dela. Então, só que ela nunca foi nessa estação. Você vai precisar explicar para ela como chegar lá. Então, mais ou menos, vamos pensar assim, mãe, vamos simular como se você estivesse conversando com ela. Você liga e fala, mãe, me encontra na estação Eucaliptos. Tá bom. Mas onde que fica? Desce, saia do prédio. Saindo do seu prédio, você vira à esquerda na Avenida Iraí. Aí você anda 5 quarteirões e vira à esquerda de novo. Não vou colocar novamente, vou mandar virar apenas vira à esquerda. Ande 6 quadras. Percebe como isso são passos muito simples de que qualquer pessoa que nunca esteve nesse bairro consegue seguir? É mais ou menos assim com o computador. Ele não sabe a nossa história, ele não sabe nosso contexto. A gente tem que explicar para ele passo a passo o que ele precisa fazer. No entanto, o computador ele não é tão inteligente quanto a sua mãe. Ele não sabe
exatamente o que significa ande 5 quarteirões. Talvez as instruções que a gente dá para ele são muito mais simplistas, né? Então seria alguma coisa, por exemplo, ele estando, imaginando que ele está num apartamento, imaginando que é um robô, né? E que ele está num apartamento. Então, não adianta você falar para ele, vire à esquerda na Iraí. Ele não sabe onde é a Iraí, ele não sabe como chegar lá. E ele estando num apartamento, muito provavelmente ele não sabe como descer o elevador. Então, quando a gente conversa com o computador, a gente tem que dar instruções muito, muito mais claras. Como, por exemplo, imaginando que ele comece a partir do hall, né, onde está o elevador. Aperte o botão que tem a setinha para baixo, né, o botão de descer, imaginando assim. Aguarde o elevador chegar no andar. Abra a porta. Entre. Aperte o botão térreo. Então, percebe que quando você vai conversar com o computador, a linguagem que a gente conversa é muito mais passos muito, muito menores, sem contexto nenhum, né? Como se o computador ele não tem contexto, ele não sabe o que você quer fazer. E bom, é isso que a gente tem que fazer. E isso daqui é um algoritmo. Tá? Um algoritmo é uma sequência de passos que você executa para obter um resultado. Então, quando a gente fala em linguagem de programação, em lógica, é exatamente a construção desses passos. Isso é lógica, porque imagina que para você chegar até essa estação, existem diversas formas, diversas soluções. E a lógica que você vai aplicar vai determinar o quão rápido ou quão devagar, ou até mesmo se ele vai chegar no local certo ou não. Isso é lógica. É saber explicar os passos que devem ser executados da maneira mais simples, mais rápida. É você conseguir resolver este problema de chegar de um ponto a outro. Isto é lógica. Tá? Então, quando a gente fala em programação, a gente está falando em escrever algoritmos. Nós, desenvolvedores, passamos o dia inteiro escrevendo algoritmos numa linguagem em que o computador consegue entender. Muitas vezes, a gente nem se dá conta de que no nosso dia a dia a gente executa esses algoritmos também, só que eles estão dentro do nosso cérebro, mas a gente faz isso todos os dias. Então não pode ser tão difícil assim programar, não é verdade? Se você consegue instruir uma outra pessoa a executar uma série de passos, por que não um computador? A única coisa que a gente precisa aprender para fazer isso é conseguir falar a linguagem dele, né? Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre linguagens. Existem diversas no mercado. Você deve estar com bastante dúvida em qual você deve usar para começar. Então, a primeira coisa que eu acho que seria interessante a gente fazer, eu separei aqui 2 artigos, um artigo, na verdade, e um outro gráfico sobre utilização de linguagens. Nos dias atuais, aqui então, no segundo trimestre de 2019, tá? A linguagem mais popular nesse site aqui, que é um site que guarda muitos códigos-fonte do mundo inteiro, tá? Esse site aqui é um site que guarda os códigos-fontes, então a gente consegue saber quem realmente está utilizando, tá? Então, a gente tem, em primeiro lugar, com 22%, JavaScript. Em segundo lugar, Python. O Java está aqui também. E o Go está em terceiro lugar. Então, se você quer aprender a
programar, a coisa mais importante de todas é a lógica. Não importa com qual linguagem você vai começar, mas eu aconselho você a começar com uma dessas linguagens mais populares, porque se você já escrever os algoritmos nessas linguagens, você já vai pegando e entendendo como é que funciona. E depois de você aprender uma linguagem para outra, não é igual de alemão para português, que você demora 5 anos para ficar fluente. Não, você demora alguns meses, 1 mês, para você entender, porque é muito similar e o que muda são as palavras que são usadas. É muito parecido mesmo. Não precisa se preocupar, porque você consegue aprender muitas linguagens ao longo da sua vida e não é difícil. O difícil mesmo é conseguir fazer a lógica, é conseguir escrever esse algoritmo da forma mais simples. Então, escolhe uma para você começar e estuda bastante lógica e tenta resolver muitos problemas com ela, que você vai estar no caminho certo, tá? Mais pra frente, ao longo da sua carreira, você vai poder escolher outra linguagem, estudar e vai dar tudo certo. Aqui tem um outro artigo que eu selecionei, que fala das top 10 linguagens de programação mais usadas no mercado. Isso aqui, ó, já é de março de 2018, então já é um pouco antigo, mas você vê que são as mesmas, né? O JavaScript é muito usado, porque o JavaScript é uma linguagem que é muito usada na internet, e hoje em dia praticamente todos os sistemas são feitos na internet, né? O Java é muito usado também. O Python, lá naquele outro diagrama estava ao contrário, né? O Python estava em segundo lugar e o Java em terceiro. C#, PHP, C++. C++ é muito usado para jogos. C é uma linguagem já mais antiga, mas é a linguagem mais hardcore. TypeScript é um JavaScript um pouco mais... um pouco diferente. E o Ruby, em nono. Swift é a linguagem usada para devices da Apple, né? Então, qualquer uma dessas 10 você vai estar muito bem. Eu aconselho ficar sempre entre as 3 primeiras, entre as 4 primeiras mais populares, porque é muito provável que o mercado já esteja utilizando essas linguagens, né? Então, o que a gente pode fazer? Como a gente sabe quais linguagens o mercado está usando? Olha, uma ideia legal é, de repente, olhar no LinkedIn quais são as vagas de trabalho que tem nessa área. Então, a gente pode procurar, por exemplo, programador. Será que... deixa eu ver. Ops. Deixa eu digitar novamente aqui, que não tá muito legal. Coder não é o que eu queria procurar. Desenho. Software Development. Só que eu vou procurar no São Paulo. São Paulo, Brasil. Vamos ver o que tem aqui. Vamos colocar a experiência. Vamos colocar... esse aqui é estagiário. Olha, tem uma vaga na Amazon de São Paulo. Vamos ver o que eles pedem aqui. Aqui, ó, ele tá pedindo alguma experiência em Java, C ou C++. Complicado uma vaga de estágio pedir experiência, né? Mas, enfim, tá vendo que então já faz sentido com aquelas listas de linguagens que a gente viu que são populares. A Amazon tá pedindo elas também. Esse aqui nem tá pedindo, ó, tá pedindo conhecimento de alguma linguagem como JavaScript. Esse aqui já fluência, desculpa, tá vendo? Em codificação da estrutura de dados, algoritmos. Isso daqui
é o mais importante para um programador. Porque se ele tiver esses conhecimentos, ele consegue programar em qualquer linguagem, tá? Vamos ver aqui, estágio em computação no 5º andar. Aqui é para fazer mobile, ó. Tá vendo que ele não pede uma linguagem específica? É muito comum isso, tá? Porque muitas empresas já perceberam que uma pessoa que tem... Se você está começando, né? É muito melhor você avaliar a lógica, né? Por exemplo, para essas vagas de estágio, muito melhor você avaliar a lógica do candidato do que o conhecimento numa linguagem específica. O conhecimento na linguagem específica, ele é adquirido muito rápido. Em um mês, a pessoa consegue aprender se ela tem a lógica forte, tá? Então, é comum não ter especificamente, né? Você vê que aqui para estágio, eles nem mencionam, ó. Tá vendo que não existe menção de linguagem de programação. Vamos procurar aqui, ao invés de colocar internship, vamos colocar entry level, que seria a questão de programadores júnior, para ver se a gente consegue ver alguma linguagem aqui sendo pedida. Não está pedindo coisas específicas, está pedindo conhecimentos em algumas áreas mais amplas, não em uma linguagem. Aqui ele está pedindo 3 anos de experiência e o Node com JavaScript, tá vendo? Isso aqui indicando que se você tiver esses conhecimentos, talvez você seja bom para essa vaga, mas não significa que você precisa realmente ter esses conhecimentos, tá? Uma dica para vocês que estão procurando emprego, estão começando nessa área, se você vê uma lista dessa e você pensa, poxa, eu só sei isso aqui, nem vou aplicar para vaga, não, pode aplicar. Não pense que você tem que preencher todos os requisitos, tá? Isso aqui é só para a pessoa ter uma noção do que vai ser esperado dela, mas não é necessário conhecer tudo que tá aqui. Não, podem ficar tranquilos. Olha, essa daqui é uma linguagem específica para banco de dados, né? Aqui, ó, Software Engineer, não fala qual é a linguagem, pelo menos não no título. Aqui, benefícios, tá vendo? Nesse caso aqui, eles nem estão pedindo alguma coisa específica para a pessoa. Esses normalmente são os melhores, porque eles percebem que não é isso que faz um bom programador, né? Olha, não tá falando em linguagens específicas, percebe? Tá falando em algumas tecnologias, algumas coisas. Aqui são, ó, se você tiver de 1 a 5 anos em Python, ou Go, ou Node, legal. Ou se você tiver com experiência com .NET, JavaScript ou JSON, isso aqui são preferências, aqui é o requerimento. Então, as pessoas que têm alguma coisa, talvez elas tenham um pouco de vantagem nessa vaga, mas ela não é o requisito principal, né? Essa aqui, não sei. Bom, é isso, pessoal. Tem muitas vagas aqui, vocês podem dar uma olhada. Eu acho que isso ajuda a escolher um pouco, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de Python para quem está começando, porque é uma linguagem mais simples, você não precisa se preocupar com um monte de coisas, você consegue se focar bastante na lógica e não em tanto como a linguagem funciona e como ela resolve alguns problemas. Ela te ajuda muito, tá? Nesse começo. Então, eu acho uma linguagem legal para começar. Mas qualquer uma dessas 3 aqui, eu acho que são bem interessantes. E se você quer estudar lógica de programação, já tenta criar os algoritmos em uma dessas 3 linguagens, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês e fiquem ligados aí nos próximos vídeos.